Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu utilizo para estudar sobre plantas medicinais e também para criar os conteúdos aqui do canal. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, vou dar meu parecer, dizer aquilo que eu gosto e o que eu não gosto em cada um deles, e também vou falar se eles são para iniciantes ou para estudantes mais avançados. E, inclusive, um desses livros que eu vou indicar, ele é de domínio público e você vai poder baixar ele gratuitamente. Eu também queria dizer que esses livros que eu trouxe aqui nesse vídeo não são todos que eu utilizo para estudar sobre plantas. Tem outros também, outros materiais, outros artigos científicos que eu acabo tendo que utilizar, mas não ia dar para trazer tudo nesse vídeo, senão ele ia ficar muito longo. E eu também queria dizer que eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo de cada um desses livros, e se vocês comprarem por esse link que eu deixei aqui embaixo, a própria Amazon vai me pagar uma comissão pela indicação do livro, e vocês não pagam nada a mais por isso. Então, se você quiser adquirir esses livros e quiser ajudar meu trabalho aqui na internet, então você pode comprar esses livros pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou começar por aqueles livros que eu indico para todo mundo, que são mais leves e fácil entendimento, e depois a gente vai aprofundando um pouquinho. Então, o primeiro deles que eu vou mostrar aqui para vocês vai ser esse aqui, Floriografia, a linguagem secreta das flores. Foi um dos últimos livros que eu comprei, mas eu já consegui ler ele, e eu achei o conteúdo dele bem interessante. Ele fala um pouco sobre a linguagem secreta que as pessoas utilizavam na era vitoriana, em que não era permitido as pessoas falarem sobre os seus sentimentos abertamente. Isso era considerado um tabu, né? Então eles acabaram criando uma linguagem secreta, utilizando flores e outras plantas também, para criar buquês, enfim, para enviar para as outras pessoas para demonstrar esses sentimentos. Então a autora ela faz uma breve introdução ali sobre o tema e depois ela já começa realmente com cada flor, a explicação de cada flor, cada planta. O legal é que ele não aborda só flores, ele aborda outras plantas, folhagens também, como é o caso da avenca. Se caso vocês derem uma olhadinha, até fica a dica aí para quem comprar o livro, eles colocaram como samambaia, mas se você pegar pelo nome científico da planta que tá ali, você vai ver que é a avenca mesmo. Então ele não aborda só flores, ele aborda também folhagens e folhas que são utilizadas normalmente para buquês. Eu achei o livro sensacional, achei ele muito bonito, muito bem escrito, leve, é uma leitura super leve, fácil de entender, não tem nada de termos técnicos nem nada disso. E eu achei muito legal a autora ter pesquisado e ter trazido isso para nós nos dias de hoje. E bom, o próximo livro dessa lista, então, vai ser esse aqui, ó, Fitoenergética, do Bruno de Mendes. Ele é um livro que aborda a questão mais energética das plantas, então a atuação delas nos nossos chakras, a polaridade yin e yang, enfim, várias outras coisas relacionadas à energia, né, a terapias energéticas com plantas. Então ele traz a atuação fitoenergética de várias plantas, ele também ensina como montar tratamentos, né, com as plantas, dependendo da necessidade de cada pessoa, e o mais interessante é que ele realmente aborda somente a questão fitoenergética, ele não entra em questão medicinal, ele não indica e não demonstra nenhum tipo de utilização interna, chás, nem nada disso, apenas práticas que vão utilizar somente a energia das plantas mesmo. Então, para quem não tem muito conhecimento nessa questão medicinal, esse é um livro bem tranquilo que pode ser lido, né? E se for seguido exatamente o que ele está falando aqui, realmente não vai ter nenhum risco. Então, ele é um livro bem interessante para quem está começando a estudar essa questão mais energética das plantas, né? E não tem tanto conhecimento na questão medicinal, quer se aprofundar ou quer estudar mais especificamente sobre a atuação de plantas nos chakras, e também depois ele traz uma seção onde ele fala sobre cada planta, em qual chakra que ela atua. Então é uma boa aquisição para quem se interessa por esses temas. Bom, o próximo livro da lista, infelizmente eu não tenho a versão física dele, somente a versão digital, mas o nome dele é Mixing Essential Oils for Magic. Então ele é mais um livro que aborda essa questão energética das plantas mesmo, e principalmente focado em magia e alquimia. Então ele traz a relação dos óleos essenciais com os 4 elementos, com alguns astros do sistema solar, com os signos do zodíaco, enfim, com várias questões. Ele também aborda um pouco sobre diluição, né, segurança na utilização. Ele também fala sobre como fazer blends de óleos essenciais, baseado por família, né, família botânica, também por família olfativa, né, pelo aroma do óleo essencial, e, claro, com questões energéticas também. E depois ele traz o perfil de vários óleos essenciais em separado, né, falando sobre a associação na história daquele óleo essencial, né, os usos energéticos, a associação dele com os signos do zodíaco, com os astros do sistema solar, e até algumas celebrações como os sabás, enfim, várias outras informações bem interessantes. Esse livro só tem um porém.
Ele não tem tradução para português, então ele é realmente só para quem entende inglês, né? Não tem nenhuma tradução para português até o momento, pelo menos. E outra coisa que eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar é que ele não é muito bem ilustrado. Ele tem bem poucas ilustrações, é bem pobrinho nesse sentido. Mas o conteúdo dele é muito bom, vale muito a pena. Então, se você consegue ler em inglês, consegue entender, eu acho que é uma excelente aquisição. E agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na questão fitoterápica e medicinal mesmo, até falando sobre óleos essenciais. E, inclusive, um desses livros que eu vou indicar, ele é de domínio público e você vai poder baixar ele gratuitamente. Então, o primeiro deles é esse aqui, o Guia Completo das Plantas Medicinais, do David Hoffman, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Ele também foi uma das minhas últimas aquisições, mas eu consegui já dar uma lida nele e poder passar meu parecer aqui para vocês. Eu achei o livro super completo, uma linguagem bem simples de entender, inclusive ele foi indicação da minha prof de fitoterapia. Então ele começa falando sobre uma abordagem mais holística, que eu achei linda, fantástica, e depois ele vai indo para cada um dos sistemas do corpo, né? Sistema circulatório, respiratório, enfim, sistema nervoso e por aí vai. E aí ele vai abordando plantas que são mais indicadas para cada um desses sistemas e também os mecanismos de ação de cada uma dessas plantas. Depois ele tem uma seção de como preparar essas ervas, né, como fazer tinturas, chás, enfim, infusões, né, decocções. E por último, ele tem uma seção herbário, que é onde ele traz o perfil de várias plantas e a sua indicação, né, a sua ação medicinal. E também ele fala um pouco sobre posologia e modo de uso. A minha única ressalva com esse livro é que, como o autor ele é norte-americano, então algumas das plantas que ele traz aqui no livro a gente não encontra aqui no Brasil. Mas isso é normal com qualquer autor estrangeiro que a gente pega, eles sempre vão falar das plantas que são mais comuns na região deles, né? E nem sempre a gente vai encontrar essas plantas em todo mundo. Mas, tranquilo, é uma coisa que acontece, né, quando a gente compra livros de autores estrangeiros. E, no mais, eu achei um livro bem interessante. A linguagem dele também não é muito técnica, é fácil de entender. Então, se você já está começando a estudar um pouco mais essa questão medicinal, então eu te recomendo esse livro aqui, porque ele com certeza vai te ajudar. E o próximo livro eu também não vou ter ele aqui físico para trazer para vocês, porque eu só encontrei a versão digital dele, mas é o Tratado de Plantas Medicinais Mineiras, Nativas e Cultivadas, da Thelma Grande, e ele é um super compilado de plantas medicinais encontradas no estado de Minas Gerais, mas que geralmente são encontradas em praticamente todo o Brasil, então ele é super útil, ele traz quase 400 plantas, ele fala sobre princípios ativos, sobre modo de uso, indicações, contraindicações, possíveis interações medicamentosas, então ele é super completo. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele está disponível para ser baixado gratuitamente no site da Prefeitura de Santo André, em São Paulo, o que me faz pensar que ele seja de domínio público, então eu vou colocar o site da Prefeitura aqui embaixo e vocês podem entrar e baixar o livro gratuitamente. A minha única ressalva com esse livro é que ele não aborda nada da parte teórica, né? Ele não fala sobre fitoterapia, né? Como funciona nem nada. Ele é só um compilado de plantas mesmo, como se fosse um catálogo. Então ele serve mais para você procurar sobre uma planta em específico quando você já tem algum conhecimento sobre fitoterapia. O próximo livro é O Grande Manual de Aromaterapia, do Dominique Badu. Esse aqui é um livro que já está comigo faz bastante tempo, vocês podem ver que ele está meio surradinho já, né, já está com algumas marcas de uso, mas é porque eu uso bastante. Ele realmente é um material de consulta para mim, ó, ele tem até, eu coloco esses post-its aqui para me ajudar a marcar as plantas, e eu utilizo ele muito, muito, muito desde quando eu comprei até hoje e sempre continuei utilizando. Esse livro, ele é excelente como um manual de consulta mesmo sobre os óleos essenciais, mas ele também tem uma parte teórica muito boa, muito rica. Então ele tem algumas noções fundamentais da aromaterapia, ele explica um pouquinho como funciona a síntese de moléculas bioquímicas nas plantas, ele fala sobre famílias aromáticas também e as funções e as utilizações dessas famílias aromáticas, né, nos tratamentos. Ele também fala sobre como são feitos os óleos essenciais, né, como ocorre a destilação. E depois realmente ele entra no perfil específico, né, dos 100 óleos essenciais que ele se propõe aqui a trazer o perfil químico de cada um. Então, é um livro bem completo para consulta, mas também para aprendizado, né, dessas primeiras partes aí, nessas noções fundamentais de aromaterapia, se você ainda não tem. Então, é um livro que eu recomendo. A linguagem dele é um pouquinho técnica, então, se você realmente é bem leigo no assunto de aromaterapia, eu talvez não recomendaria, né? Talvez recomendaria fazer algum curso de aromaterapia primeiro, mas, no geral, ele é um livro bem interessante para a gente se aprofundar mesmo nesse estudo. E o último, mas não menos importante, é o Essential Oil Safety. Esse eu também não tenho a versão física dele,
somente a versão digital, mas ele é um livro, assim, de utilização que todo mundo recomenda, ele é um livro obrigatório, eu diria, para quem trabalha com aromaterapia. Então, todo mundo que trabalha com aromaterapia deveria conhecer esse livro, todo mundo que se diz aromaterapeuta deveria já ter lido esse livro alguma vez, ter ele para sua consulta, porque ele é muito importante. O único, porém, é que ele também não tem tradução para o português, né? Então, a gente só tem a versão em inglês mesmo, que acaba dificultando um pouco esse acesso. Bom, ele aborda vários tópicos, ele é um livro de 784 páginas, então ele é um livro enorme, gigante, mas ele traz vários aspectos, muitos estudos, ele é um livro muito rico. Então ele aborda temas como absorção, permeação cutânea, concentrações de utilização, toxicidade, reações adversas, interações medicamentosas, enfim, ele é super completo, ele traz vários estudos científicos feitos com diversos óleos, ele traz o perfil de 400 óleos essenciais e mais de 4.000 referências. Então, desses 400 óleos essenciais, ele traz todo o perfil químico e ele também traz a indicação de concentração para ser utilizada, né, seja em qualquer forma de utilização, na pele, ingestão, enfim. Então, ele é um livro bem avançado, bem profundo, mas que eu considero essencial para quem realmente vai trabalhar com esse assunto. E bom, esses foram alguns dos livros que eu utilizo para estudar sobre plantas e para trazer os conteúdos aqui do canal. É claro que quando eu preciso entender sobre outros assuntos, né, como quando eu faço os vídeos sobre plantas e divindades, eu acabo tendo que buscar um pouco sobre mitologia, então eu tenho que encontrar livros relacionados a esses assuntos. Às vezes eu também estudo com artigos científicos, né, quando eu tenho que buscar alguma atuação, alguma ação mais específica de alguma planta, mas basicamente esses aí são aqueles que eu mais utilizo no meu dia a dia. Então comenta aqui embaixo se tu já tem algum desses livros, se tu já tinha ouvido falar, se tu tem vontade de comprar algum. E lembrando então que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de todos eles, caso você queira comprar pela Amazon, e você puder comprar por esse link, você vai ajudar bastante o meu trabalho aqui na internet, porque a própria Amazon vai me pagar uma comissão sobre a indicação desses livros e você não paga nada a mais por isso. Então, se esse vídeo foi útil para ti, deixa um curtir aqui para me ajudar na divulgação desse conteúdo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vêm por aí, que toda semana eu trago vídeos novos sobre plantas medicinais e também sobre outros assuntos como cosméticos naturais. E é isso. A gente se vê então. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!